Antes de mais nada, assim, a gente tá aqui num papo já... Bom, eu sou muito fã desse doutor, gente, assim, absorvo muito o seu conteúdo. Eu acho que você fala de uma forma muito... assuntos muito profundos, mas de uma forma de entendimento claro, assim, né? Que eu acho que mais do que a pessoa falar, é ela falar de uma forma que os outros entendam e absorvam isso. Então, assim, me ajudou muito na minha caminhada, né, de autoconhecimento, de espiritualidade. Eu constatar, então, que o jeito que eu tava e estou vivendo minha vida é o correto. E a gente vai falar disso aqui, mas antes eu queria que você se apresentasse. Porque se eu ler o seu currículo aqui, a gente vai ficar 1 hora. Gente, é muita coisa. É assim, ele é... Conta. Bom, eu sou um ser que estou numa intersecção com o bioma aqui no planeta. E essa intersecção entre eu e a natureza deu origem a essa figura que você está vendo com o nome de Sérgio Felipe de Oliveira. Não é? Eu sou um buscador do encontro da minha luz interior e um entusiasta de que a humanidade e a natureza possam se entrosar em paz e harmonia. Quando você começou a estudar o cérebro e isso tudo, fala um pouco da sua formação acadêmica para as pessoas entenderem, né, assim, o seu nível, que é outro nível. Eu me julgo ainda muito principiante, não é? Mas eu sempre me interessei pelas questões da mente. E sempre fui muito curioso referente como é que é essa questão da gente pensar, né? Você levanta um braço, como assim? Como assim? Eu quero levantar um braço, eu levanto um braço. Onde que está como é que isso funciona, Caramba, não é? Então eu sempre me interessei por essa questão. E eu também, quando eu era criança, eu tinha assim um contato espiritual, sabe? Então eu sempre fui curioso sobre o que de fato representa a vida, não é? Então os assuntos que dizem respeito à vida após a morte, sobre a vida no cosmos, além da biologia, não é? Sempre foram uma coisa que me fascinava. Eu me lembro, quando eu era criança, quando o Lord Carnarvon, ele descobriu o túmulo do Tutankhamon no Egito. Não é? Que ele vinha andando assim, e ele percebeu que ele passou o pé assim na areia e tinha um risco, assim, como se fosse 2 pedras unidas. Ele falou, o que é isso? E era uma escada. Eu ficava fascinado, não é? Eu falava, gente, o Antigo Egito, não é? Que trazia uma sabedoria extraordinária. E foi numa época parecida quando surgiu uma obra chamada Eram os Deuses Astronautas, não é? E era um estudo sobre aquelas figuras desenhadas nas montanhas da natureza, que você fala assim, pô, aquilo não foi um acaso, não é? Veio do espaço, o que é? E aquilo me fascinava extraordinariamente. E na época também, quando eu era criança, a minha mãe tinha uma amiga que fora da Hungria, na época da Revolução Soviética, não é? Onde a Hungria era sob domínio da União Soviética, e ela era foragida da guerra, não era uma farmacêutica, chamava Ian Santos. Então ela trouxe uns conhecimentos tão interessantes, esotéricos, sobre a questão espiritual, falava da Blavatsky e desses conhecimentos ocultos. Então aquilo me fascinava extraordinariamente. Outra coisa que me fascinava era a biologia. Eu entrava na mata, tentando entender como é que aquilo funcionava, do passarinho, da samambaia, não é? Você questionava coisas que as pessoas não se questionam, né, assim. Você falou agora assim, como é que a gente pensa que quer levantar o braço e ele levanta? Eu parei pra pensar, eu nunca parei pra pensar. Mas é bizarro isso. Como? Agora, é bizarro isso. Entra aqui, Deck. Que ele é seu fã também, eu quero que ele escute aqui essa conversa, porque eu tô falando
que uma conversa com o Dr. Sérgio é uma aula, né? Então, assim, o Túlio também é muito seu fã. Opa, Túlio. Foi ele Tudo que... bem? Pega ali. Tem outra cadeira dessa? E aí, posso entrar aqui? Pode. Prazer, viu? Porque Graças a eu Deus. chamei o Túlio para participar dessa conversa porque, através dele que eu consegui te acessar. Ah, Né? sim. Assim, coincidentemente, né? Não existem coincidências na vida, mas olha isso. A gente mora ali perto do parque, a gente tá sempre lá no parque. E um dia antes à noite, eu contei pro Túlio que eu tentei contato com você através da sua assessoria, mas que de fato sua agenda é muito cheia, que você não tinha tempo e que até 2026 você tava, enfim, ocupado. Aí eu falei, nossa, que pena, porque ia ser tão legal, né? Ele com o conhecimento dele, não sei o quê. Aí o Túlio ficou com isso na cabeça, foi pro parque, o Túlio encontrou ele no parque. Qual era a chance disso acontecer? Aí o Túlio, sabendo disso, que eu tava tentando contato com você, te abordou. Foi. E falou de mim. E aí ele viu, ele mesmo, tipo, viu minha mensagem, além da assessoria, e deu certo. E você tá aqui. Então, assim, de alguma forma, a gente acessou aí uma frequência. Foi um fenômeno, assim, estatisticamente impossível, né? Como vários outros, né? Quando a gente... Bom, enfim, e... Eu acionei, né, a minha mediunidade. Mas eu sempre tô lá no parque, porque eu mas olha moro só, ali do mas a lado. gente nunca tinha se visto lá. Então, só quando eu comecei a consumir os seus conteúdos, absorver o que você fala, tentei contato, falei de você pro Túlio, ou seja, a gente já tava atraindo o seu nome de alguma forma. E aí foi nesse dia que ele te encontrou. Então, assim, é sobre isso, mais ou menos, sabe? Que não existe acaso. Porque a gente vai no parque há anos, todo dia. Você também, então... Mas por acaso, dessa vez, eu não ia há muitos meses, né? Porque A gente não tá muito aqui no Brasil mais. por acaso, naquela semana, foi a única vez que eu fui no parque. Olha. E normalmente, eu vou mais cedo. Aquele dia eu fui mais tarde. Normalmente 6 da manhã, assim. Aquele dia, 7h30. Era quando o senhor tava. E eu fiz uma curva pra direita que eu nunca faço. Até falei aqui, né? Tinha uma trilha magnética ali. Falei mais cedo aqui pro Lucas Naves. Ele saiu do trilho dele de sempre pra te encontrar, pra fluir, pra você tá aqui pra transmitir o seu conhecimento mais ainda pras pessoas, porque eu acho que a gente tá aqui também pra isso, né? Eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu aprendo, que me fazem bem. E esse universo todo, né, das leis universais, né, de física quântica, de espiritualidade, me instiga muito e eu tenho muito essa vontade genuína mesmo de compartilhar com as pessoas tudo que eu aprendo sobre isso. E agora eu tenho a oportunidade de trazer pessoas como o senhor pra me ajudar e ajudar, tipo, todo mundo que tá nessa busca. Porque eu acho que no final das contas, o que as pessoas querem ser felizes. E muitas vezes é muito mais simples do que elas pensam, né? Porque você, mais do que todo mundo aqui, sabe que tá tudo aqui, né? Na mente. Então, assim, às vezes a pessoa só de conseguir... Sabe, Gabriela? Eu não sei se está na mente ou no coração. Porque a gente se percebe no coração, a gente não se percebe na mente. Se você fizer um exercício assim na frente de um espelho, você olha bem firme nos seus olhos e fala, eu. Você sente no coração, você não sente na cabeça. E eu leio até que é 5 vezes mais potente o que você sente do que o que você pensa. Então, é o que falam. Se você não acredita no que você pensa, é em vão, né? Você tem que sentir, certo? Eu acho que... É porque é engraçado, pensamento, né? A palavra pensamento, se a gente for raciocinar, é pensar a mente. Pensar é um verbo da enfermagem. Quer dizer, cuidar de uma ferida. Você pensa uma ferida. A gente, modernamente, não se usa o termo pensar nesse estilo. Mas na essência é isso. 100 anos atrás, você pensava uma ferida, não é? Por isso, em Portugal, o nome do curativo é penseira. É por causa disso. Exato. Porque é a origem, né? Então, pensar a mente é curar a mente, é cuidar da mente.
Porque o que passa na nossa mente... Veja, raciocina comigo assim. Tudo que passa na sua mente você pode observar. Coisas boas, coisas ruins. Então você não é sua mente. Você, no mínimo, é o ser que observa ela. Sim. Não é? Então, o que passa na mente é um trânsito de relação entre o que eu sou e as experiências pelas quais eu estou passando. Não é? Então, eu não sei se a mente é um bom território de encontro de si. Porque pela mente pode transitar e oscilar tantas coisas diferentes que nem fazem sentido ou que nem se identificam conosco, com a nossa essência, né? Então eu acho que a gente precisa ter esse exercício de transfixar a mente e encontrar o ser que observa a mente, que você é. Agora, a percepção de si, desse ser, ela se dá no coração. Isso não é uma coisa estranha, porque o cérebro não se forma sem o coração. O primeiro órgão a se formar é o coração. 21 dias depois da fecundação. Tá. Aí tem o coração formado em miniatura, mas ele está formado e batendo. Aí que começa a formar o cérebro. Não é? Então, se você pensar onde que se instala a consciência, ela tem que se instalar no coração. Porque é ali que começa a origem da vida do ser. Não é? Da vida biológica do ser começa no coração. A consciência tem que se instalar ali, porque é ela que vai comandar toda a formação corporal. Não é? E a gente mantém essa... Tanto que o coração, por exemplo, coroa é coração. Você põe em cima da cabeça, que é onde surgiu o coração, acima da cabeça. Depois o coração desce para a região torácica. Nossa, sim. Não é? E tudo que você... quando você fala de conhecimento, de assimilação de saber, não é? Ele precisa ser trazido para o coração. Você fala é decoração. E tudo que a gente sabe, a gente precisa sempre recordar. Cordes é coração. É trazer para o coração. Por isso core em italiano também. De coração. Porque então recordar é trazer para o coração. Cor é coração. Então a gente traz para o coração. Que seria mais ou menos, talvez, por exemplo, há uma diferença entre conhecer e saber. Saber vem de sabor, que é você experimentar. Então é uma informação que você experimenta, que você vive na tua vida, nos teus passos, nos teus abraços, nas suas pegadas, no seu olhar, no seu ouvido, no seu sabor. É o saber que você traz para a tua vida concreta. Então, aí é sabedoria. O conhecimento pode ser um monte de informações que não faz conexão com você. Tá, que você só adquire, mas nem sempre você internaliza. Você não internaliza, não usa. Entendeu? Então não virou sabor, não foi experimentado. Então não virou sabedoria. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Então, já que o coração, né, é o mais importante para ir determinando nossa vida, quando a gente pensa em analisar os nossos pensamentos, né, que é importantíssimo a gente tentar pensar coisas boas e não ficar nessa, às vezes, num espiral negativo e tal. É mais fácil controlar o que a gente pensa. Agora, então, se você está me falando que o coração que guia mais nossa vida, como é que a gente consegue ter mais controle sobre o que a gente sente para, de repente, dar um outro rumo para nossa vida, sabe? Tá. Veja, existe uma fase da nossa vida que a gente não tem estrutura de linguagem para traduzir o que se passa e o que se sente. É a fase da infância. Então, vamos dizer assim, até que a criança comece a assimilar as palavras e conceitualmente entender o que são as palavras, ou o que ela está começando a escrever, o beabá. Antes disso, desse processo, a criança vive, ou nós vivemos uma fase que a gente fala que é incognoscível, ou seja, não tem cognição, a gente não consegue traduzir racionalmente, tá? Só que criança, eu não acredito que seja só uma fase do desenvolvimento humano. Eu acho que criança é uma estrutura nossa. A gente sustenta ainda, é como se fosse uma peça que vai somar outras peças, a adolescência, a adultice, mas você não perde aquela base. Ela tá lá dentro, né? Não é? Então, o que acontece? Como é que a gente identifica onde está a nossa criança?
É tudo aquilo que a gente sente que a gente não consegue dar nome e nem o pensamento domina. É a pureza, né? São os medos. São os medos, são as dúvidas internas que você não consegue traduzir de tudo que você sente, as suas melancolias, as suas tristezas, as suas ansiedades. E a pessoa fala assim, nossa, mas eu estou sentindo tudo isso e eu não tenho controle, não é? Todas essas coisas que a gente não tem controle, você está conversando numa vida a dois, onde você tem uma, vamos dizer assim, uma catálise de reações, porque a aproximação de duas pessoas aproxima o psiquismo de forma muito impactante. Então, surgem emoções que nós desconhecemos, não conseguimos dar nome, para que haja um entendimento da convivência. Mas eu falei isso, mas eu entendi outro, mas eu não sei o quê. Mas existe um monte de coisa dentro da gente que transborda nos medos, nas tristezas, nas ansiedades, nas irritações, nas raivas e etc. A gente não consegue controlar com o pensamento e não consegue entender e não consegue dar um nome para isso. E qual que é a solução disso? Muitas vezes a pessoa, ela no desespero, ela fala assim, eu vou procurar um médico para me dar um anestésico para eu afogar esse monstro do Lago de Ness, não é? Então, o que acontece? Se nós não tivermos o trabalho com essa criança interna, e esse trabalho ele não se dá através do pensamento, porque é incognoscível, o raciocínio não alcança esse território. Esse território, a nossa vontade cognitiva não alcança. Eu não quero sentir raiva. É óbvio que a gente não quer. Mas às vezes ela vem e a gente, né? Lógico, porque é todo um território do incognoscível. Você precisa trabalhar com a linguagem do incognoscível. Qual é a linguagem da criança? Como é que a criança ela assimila o conhecimento? Ela assimila ou ela descobre, né? Porque você sabe que a criança ela não tem crenças. Ela funciona por descobertas. É pura. Não é? O Espiritismo fala que ela é pura até os 8 anos de idade. Mas, enfim, de qualquer forma, ela não tem crenças, porque ela precisa, ela vai descobrir por experiências. Ela tem que vivenciar, Tem que vivenciar. Como ela não tem a cognição, ela não tem como julgar, não é? Então ela tem como experimentar. Tá. Não é? O julgamento vai se desenvolvendo a partir do momento que vai desenvolvendo a cognição. Então o que acontece? Quando nós trazemos essas demandas, são demandas que existiam na infância, e que a gente nunca soube dar um nome ou soube traduzir, porque o pensamento, enquanto cognição, não alcança. Como é que você alcança uma criança? Você alcança com historinha, com música, com arte, com cor, com convivência, com acolhimento. Você trabalha a criança com todo um universo de linguagens do incognoscível, que é onde o pensamento não alcança. Só que quando a gente fica adulto, você veja, eu acho até que essa é uma falha da pedagogia da escola. A criança é incitada a ficar quieta e sentada, sem manifestação, que ela necessita da manifestação sensorial e física para poder fazer descobertas, que é o único mecanismo dela conquistar o saber. Mas ela vai ficar quieta para ouvir uma coisa que não tem a ver com a vida dela. Não traz respostas. Uma loucura. Não é? Então ela vai aprender calcular o volume de uma esfera, ela vai aprender raiz quadrada, ela vai aprender a fazer as provas e tirar notas. Mas ela não está aprendendo a lidar com esse universo incognoscível dela, que precisa ser pela arte, pelo acolhimento, pelas expressões de contato com a natureza. A natureza tem os algoritmos do nosso entendimento. Se a gente perde o contato com a natureza, a gente perde essas respostas do incognoscível. Explica um pouco isso, esses algoritmos da natureza com a relação... É porque, veja, você está mergulhada na natureza, o seu corpo é natureza. A gente tem que lembrar, né, que a gente faz parte da natureza, porque a gente vai esquecer. Exatamente. Então, o que acontece? Por exemplo, olha-se o relógio, mas não se olham as estrelas. O que é estranho, porque se você olha o relógio, você perde a noção de que o tempo é um ciclo cósmico. Então, se você não olha as estrelas, se não existe esse processo de observar a natureza, e todo o tempo fica registrado num relógio, a pessoa perde a cognição cósmica, ela perde a percepção de pertencimento de vida.
O fato de olhar para o céu e observar o céu, isso recarrega alguma parte nossa, algum senso nosso? Eu acho que é observar o céu, mas perceber também, né? Você perceber, por exemplo, quando faz lua cheia, não é? Onde a incidência solar é maior, porque a lua cheia é o Sol se refletindo na lua toda. Então, durante a noite, há uma luminosidade maior. Então, há um movimento mais intenso da biologia da natureza. Então, as coisas acontecem com mais intensidade. Então, isso modifica muita coisa, muitas pulsões internas do movimento das emoções. Isso reflete corpo, na nossa vida. Reflete na nossa vida. Então, por exemplo, se a gente não observa o céu, a gente não... Vou falar a lua, por exemplo. Você não observa que a lua anuncia um tipo de intensidade de energia que o seu corpo capta, reage, e o seu psiquismo também, as suas emoções também. Então, por exemplo... Você, na lua cheia, costuma haver uma reação maior, as pessoas ficam mais agitadas, mais movimentadas, não é? Se você tem esse diálogo com esse movimento, né, que é toda uma relação entre o Sol, a Lua e a Terra, né, você pode planejar, construir algum movimento interior que você precisa de superar, não é? Então, se você vai falar assim, por exemplo, eu preciso vencer essa minha tristeza, então eu vou procurar fazer um movimento de encontro interior, de encontro da minha luz interna, de tentar entender, de tentar encontrar horizontes, propósito, né? O que acontece? Se você for fazendo esse processo da lua nova, a lua crescente, na lua cheia, a natureza te oferece mais energia para você dar um sprint. Quando então, você vive em sinergia mesmo com esses ciclos naturais, sim. É uma sinergia. Eu falei só da Lua, não é? Mas existe todo o céu, todo o movimento do céu, que oferece informações para a gente, mas nós olhamos o relógio. A gente esqueceu. Dessa conexão. Então, doutor, né? eu me identifico muito com tudo que o senhor está falando. E pegando aqui um pouquinho do início da conversa, para tentar aqui, para a gente não se perder, o senhor diria então que se tudo parte do coração, então o sentido é somente fazer coisas que o nosso coração ame. Então a paixão realmente no trabalho é o que move tudo. Então, dito isso, poderíamos dizer então que quem não trabalha com aquilo que é apaixonado nunca vai chegar nesse lugar, por mais posses que tenha. De prosperidade. E daí a quantidade, né, de números de suicídio que vem aumentando, de pessoas que têm acesso a tanto dinheiro, a tanta matéria, mas estão sempre perdidas e infelizes, né, e absurdamente tristes, vivendo no relógio, como o senhor mesmo falou, dentro dessa matrix, né, sem observar o céu e no ter, e nunca preocupado com o que realmente faz sentido, que deveria ser o coração. Mais ou menos por aí? Não? Eu acho que... veja, você falou de ser feliz, né? A palavra felicidade, do latim, vem de felix, que é fruto. Então, a felicidade está muito ligada à sua entrega. O que você está entregando para a natureza, para o destino, não é? E essa entrega tem que nascer de dentro de você. Então tem que estar dentro da tua vocação, dentro da tua aptidão, dentro daquilo que a tua linha de vida trouxe, porque o teu futuro está na tua memória. Você, ao vir ao mundo, você fez... há um plano para isso, não é? Então o teu futuro está na tua memória. Então, o que acontece... quando a pessoa ela não tem essa percepção ao que você veio, onde você tem a sua potência, que é a sua vocação e a sua aptidão, não é? Que é aquilo que fala no coração da pessoa. Então, ela parte, às vezes, de princípios que não estão, como você está dizendo, não fazem parte verdadeira do universo dela. Sim. Então, outro dia eu estava conversando com um rapazinho que assim, tem um talento musical extraordinário. Não, mas eu não vou para a música porque não vai dar dinheiro.
Então, o que acontece? Ele vai caminhar numa direção contrária ao que o coração dele, a vocação e a aptidão dele, não é? Porque vai na busca do dinheiro, né? Vai na busca do dinheiro. Aí, o que vai acontecer? Aí, não é por aí que você consegue qualificar a construção da tua inserção no mundo. Não é? A construção da sua inserção no mundo é o que você realiza, como você se estabelece, como você se organiza, como você constrói sua casa, seus pertences, sua família, sua estrutura. Então ela não consegue porque ela partiu de uma base que não é verdadeira, não é dela. Quando você parte da tua base, você toma conta. Porque o universo ele é infinito, mas você é dono da infinitude da tua vida. Entende? Ninguém é dono da infinitude da vida, da sua vida, só você. Ninguém olha o mundo, o universo, pelo ângulo que você vê. Só você. Você é uma parte do universo e é uma parte infinita, porque a vida é infinita. Então, quando você encontra essa referência, o que você é, o que você pertence, qual é a sua vocação, qual é a sua aptidão, que fala no teu coração, você pegou tua vida, aí você tem a força para você se colocar no mundo. E muitas vezes, né, para chegar nesse lugar, as pessoas, né, que é uma dificuldade grande, né, da nossa sociedade, é porque elas têm que lembrar de que a opinião das pessoas, mesmo dentro da família ou no âmbito que elas vivem, não podem ser mais importante do que o que ela pensa sobre ela mesma. Porque tem muita gente que ama alguma coisa, mas não faz por medo dos outros, da reação, por medo do que a mãe vai achar, ou por vergonha, ou porque acha que não vai dar certo. Então, assim, antes de tudo, é a pessoa resgatar essa autoestima dela e esse poder dela saber, não, se eu sinto isso, é isso que eu tenho que fazer. Mas é muito difícil hoje, né, no mundo de hoje, onde as pessoas vivem muito mais para os outros do que para elas mesmas, encontrarem esse propósito. Enquanto elas fazerem as coisas para os outros, elas nunca vão chegar nesse lugar que você está falando, certo? A gente poderia... Isso pode ser vamos dizer assim, uma dupla face. Porque é o seguinte, a natureza é essencialmente colaborativa. Quando Charles Darwin propõe a teoria evolutiva e ele vai fazer a pesquisa aqui no Equador, em Galápagos, o Russell Wallace, que ele vai pesquisar ao mesmo tempo na Polinésia, todo o processo do estudo da evolução e do entendimento da natureza. E quando Charles Darwin chega à conclusão sobre a teoria evolutiva, não é? O Russell Wallace também chega, e os dois são recebidos na Royal Scientific Society de Londres, isso no século XIX, né? E ganham um prêmio científico. E o Charles Darwin trouxe aquela questão assim, não, na natureza vence o mais forte. Não é? E o Russell Wallace dizia, não, a natureza funciona de forma colaborativa. Não é que vence o mais forte. Porque esse conceito de vencer o mais forte levou a uma percepção da natureza, e a natureza passa a ser entendida como objeto de consumo. A ideia de que a natureza é colaborativa, você pertence à natureza. É como um chavante. O jovem uma vez estava conversando numa aldeia da floresta, e ele dizia o seguinte, bom, nós somos uma minoria, mas tanto faz que sejamos uma minoria. Todos nós recebemos nomes dos animais da floresta, das árvores da floresta, dos rios e dos espíritos da natureza. Mas nós somos a natureza. Então, o fato de ser a natureza torna a nossa minoria gigante. Então, eles se percebem como... Então, a natureza, por ser colaborativa, nós também trazemos uma essência colaborativa dentro de nós. Como é isso na prática? O que na é prática é você pensar no outro. Ah, sim. É você fazer a sua entrega para a humanidade. É você ver ao que você veio. Só que para você realizar isso, você precisa de chegar com a tua força. Tá. Então, é essa força interna. É a coragem, né, de ser quem você é mesmo. E o instinto de cooperação. Você vê, coragem é agir com o coração.
Não é? Mais uma, né? Mas aliás, essa questão da coragem, é muito interessante isso que você está me falando. Por quê? Coragem, ótimo, mas para ir para onde? Porque eu posso ter coragem de pular de paraquedas, eu posso ter coragem, mas a gente também precisa saber, mas vai para onde? Não, de ser quem a gente é na essência, né? Sem medo do julgamento. O que fazer com essa coragem? O que vai para onde? Qual o próximo passo com ela? Você, com a tua potência, e você vai para onde? Qual é a tua função? Você veio para quê? Para onde que deve ser a nossa direção? Então a gente também precisa ter uma clareza para que a vida? Do que é? A vida, você veio na vida para quê? Por que a vida te trouxe aqui? Talvez essa é a primeira pergunta, né, doutor? O que a gente está fazendo aqui, né? Qual que é a minha missão aqui, né? Então é importante, coragem, mas eu posso ter coragem para muita coisa, inclusive coisas que me prejudicam. Não é? Você tem os problemas de automutilação, você tem os suicídios, você tem os crimes, você tem as contravenções, você tem uma série de coisas e tudo isso é preciso de coragem. Coragem, né? Fazer, sim. Então, na verdade, a coragem na sua essência, ela tem que estar apontada para alguma coisa que colabora para o teu crescimento, o seu desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas. Porque já que a natureza é assim, essencialmente, então essencialmente nós também somos assim. E temos que ser assim, E né? quando nós... Não sei se temos. Deveríamos. Acho que não. Eu acho que não é uma obrigação. Não é um compromisso. É uma oportunidade. Mas você não acredita que a pessoa que tem esse altruísmo, assim, de sempre querer fazer bem para os outros, de sempre pensar num todo, você não acredita que a vida dessa pessoa vai ser mais próspera do que quem só pensa em si? Eu não sei se ela tem que... Porque uma pessoa que tem que fazer isso, ela já não faz espontaneamente. Ela faz porque tem que fazer. Então, assim, Mas a pessoa que faz espontaneamente... sim, mas é uma outra questão. Porque senão a gente entra no universo das crenças. Acreditar em Deus, por exemplo. Eu não sei se as pessoas devem acreditar em Deus, mas descobrir Deus em si. Porque é muito diferente. Quando você acredita, aquilo ali não tem muita raiz. Acreditar em você. Não, você precisa se descobrir. Aí é uma pujança, é uma força que vem interna, porque você se descobriu a si. Então, é diferente de acreditar. Acreditar, às vezes, alguém implantou na sua mente e você só... Não trouxe de dentro de si. Então, aí a gente volta para uma questão. É necessário uma pedagogia da autodescoberta. Sabe? Não se ensina isso, né? Você vê agora a gente com 40 anos... tá nessa fase de se descobrir cada dia mais, mas porque na verdade nunca na vida alguém me falou que era importante, antes de qualquer coisa, eu saber quem eu sou, o que eu amo fazer, quem sou eu na essência, porque a gente vai crescendo e absorvendo um monte de condicionamento e padrões e acaba acreditando muito mais nisso do que em quem a gente é na essência, né? Mesmo. Porque a gente veio ao mundo, talvez... sem essa construção organizada. Então a gente já nasceu, a gente vem ao mundo para aprender mesmo, não é? Até a gente perceber que é importante instalar essa pedagogia da autodescoberta ou criar ambientes de autodescoberta. E o que seria um ambiente de autodescoberta? Eu acho que é um ambiente sinestésico, ele é multissensorial, é um ambiente de música, de arte, de contar história, de convivência solidária, de acolhimento, de percepção do outro, de empatia, de música. A meditação traz muito eu acho que aflora a empatia, né, e o amor dentro da gente, e também é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento, né? Assim, para pensar em alguma coisa prática, para as pessoas que estão aí perdidas e não sabem por onde elas começam a questionar quem elas são e o que elas gostam, assim, sabe? Alguma coisa prática para elas conseguirem, ao menos, iniciar esse
caminho de autodescoberta, o que seria na sua opinião? Eu acho fabuloso. Eu acho que se tivesse na escola, desde criança, música, né? Arte e tal, meditação, não é? Já imaginou? Que processo pedagógico extraordinário, né? Agora, não a meditação enquanto uma regra, mas enquanto uma oportunidade, porque isso, a pessoa precisa ter o caminho dela para ela chegar nesse ponto. É a mesma coisa na música. Você tem o seu jeito de cantar, o seu jeito de tocar. Embora o professor possa te ensinar as notas musicais, a operação do instrumento ou a colocação da voz, no fim é o seu jeito que você vai dar aquela expressão que encanta as pessoas, não é? Então a meditação também tem isso, tem a técnica, mas a técnica é como oferecer, olha, isso daqui é o piano, aqui tem o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, aqui tem os sustenidos e os bemóis, aqui está os signos colocados na partitura, e você vai treinar isso e você vai tocar. Mas isso não é fazer música. Fazer música é você trazer a sua alma, né? Não é? E isso daí vai ser, porque o piano não é só você apertar uma tecla, por exemplo. Você precisa apertar a tecla numa intensidade, numa dinâmica que transmita uma emoção, senão é um barulho, não é música, não é? Por isso que existe a dinâmica musical. Então, a gente precisa de aprender a técnica, mas também perceber que existe um jeito nosso, se perceber nesse jeito. Qual que é esse meu jeito, né? Então eu sou assim, então eu toco assim. Porque às vezes as pessoas nem sabem como elas são. Isso é uma quietude que faz que você perceba o jeito de você tocar. Aquele jeito, ele sai e expressa a tua alma. Senão ele vai tecnicamente tocar lá. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E se ele tirar da alma, ele vai do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então ele já foi trazendo um pouco de alma. Você não fica um barulho técnico. Então a meditação é a mesma coisa. Ela não pode ser uma tradução simplesmente técnica, mas a pessoa tem um jeito dela. Tem aquela pessoa que a meditação ela se dá quando ela, por exemplo, ela está correndo. O Túlio fala isso, né? Aí ele meditação ativa, ele começa a sair de si. Corro sem telefone, sem fone, sem nada. É o seu jeito, entendeu? É o jeito que eu me conecto mais. Até esse relógio, por exemplo, ela me deu de presente, é um relógio para golfe. Eu jogo golfe. E esse relógio está jogando e ele fala, a bandeira está 150 metros daqui. Então eu vou pegar um taco que eu uso para bater uma bola a 150 metros. Só que eu comecei a perceber que quando eu ia com um relógio pro campo, eu jogava pior. Pronto, porque perdia a tua sensibilidade. E aí comecei a ter esse debate com as pessoas que jogam golfe, meus amigos e todo mundo. Eles acham que eu sou maluco mesmo, então eu também não me estendi muito. Eu falei, tá bom. Eu falei, não jogo mais com relógio. E eu fui buscar e os recordes dos campos, não existia o relógio. Então, como que um cara fez um recorde do campo há 30 anos atrás e não existia esse relógio aqui, e agora essa geração toda usa o relógio como uma grande bengala. E ele perde aquela ele perdeu o coração. Então hoje eu chego, eu falo, bom, tem essa estaca aqui que é de 100 metros, tem aquela de 150. Eu, com os meus olhos, consigo perceber que eu estou entre 120 e 125, mais ou menos. Eu não tenho tanta precisão assim com o taque, com a bola, para ter que usar um relógio, entendeu? Então, logo, o relógio torna-se uma bengala. A música, que eu sou músico de berço, né? É a mesma coisa. Se eu saio para correr, eu estou indo correr, eu não estou indo escutar música, com todo respeito. Cada um faz o que quiser. Mas quando eu estou lá, eu aproveito a corrida para ouvir o meu coração, a minha respiração, e depois de algum tempo eu conecto e aí eu vou embora. E eu não preciso saber qual é o meu pace. E ela fala... Não, ele sabe, é quando impressionante. Você correu? Eu falo, eu corri hoje 1 hora. Ele sabe exatamente o ritmo dele, devo ter quanto corrido ele entre fez. 11,5 e 12. Eu falo, por 500 metros. Porque eu já sei como a minha respiração e o meu coração se porta. E, sabe assim? Então, eu vou me percebendo. Porque você não estava tendo nenhuma distração e você conseguiu se perceber, né? Enquanto corre. No começo da nossa relação, pra mim era engraçado, porque a gente se conheceu na Bahia e eu acordava e saía correndo. Ela acordava, ela tinha que fazer uma série de coisas. Porque eu tinha... minha mente, imagina, eu tinha que pôr o fone, o relógio, a viseira, o óculos...
o protetor, a meia certa, o tênis. E aí eu vi o Túlio, tipo, levantar da cama e ir. E isso me fez pensar nisso tudo. Tipo assim, será que eu preciso disso tudo? Ou eu posso só ir? Sabe assim? E às vezes as coisas são muito mais fáceis do que a gente faz ser, né? E é uma forma também da gente conhecer o nosso corpo, o nosso ritmo, olhar para o céu, sentir nossa respiração. Então não deixa de ser uma meditação ativa a forma que ele corre. Sim. Né? Você vê, você está falando uma coisa curiosa que eu reparei. O seguinte, as pessoas não se alimentam mais, vamos dizer assim, utilizando as suas vias sensoriais. Elas se alimentam assim, eu preciso de uma proteína de tantas gramas, eu preciso... Exato. Então perde a conexão com a percepção corporal. Porque quando você está em equilíbrio mente-corpo, você sabe o que o teu corpo precisa. Exato. Se precisa de água, entendeu? Então quando a pessoa está desconectada, a mente-corpo e desconexão, a pessoa ela não percebe, então ela cobre o que o corpo dela não precisa. No automático, né? Ela tem uma vontade impulsiva de uma coisa que não é o que ela está precisando. Ou ela fica em inanição, ela deixa de se interessar por aquilo que é importante para resgatar. E essas coisas vêm por uma questão de uma percepção sensorial, do olhar, do ouvir. Quando eu falo ouvir, né? É a água que borbulha, né? Existe uma experiência que é a experiência do cerimônia do chá japonês, né? Que é bem essa questão. O silêncio absoluto, e você ferve a água, ela borbulha, você ouve. Ela evapora, você vê. Aí você sente o aroma do chá. Aí você toca e você sente o calor da xícara. Aí você degusta. Então, quando você tem uma coalizão dessas atividades sensoriais, você entra em sexto sentido. Sim. Você amplifica o seu estado de consciência, que é essa percepção plena. Sim. Tá. Não é? Então, quando a gente perde esse diálogo, não é? Que fala assim, o que eu estou com vontade de comer hoje? Não é? Quando você está em equilíbrio, você vai ter vontade daquilo que você tá precisa. Precisando. E você só vai em direção ao que o seu coração quer, o que o seu corpo pede, e fica, assim, consequentemente, se torna uma maneira muito mais fluida e mais fácil de viver, né? Quando você só vai no flow, né, assim, literalmente. Exato. Mas para chegar nisso, é um processo de muito mais de desconstrução do que de adquirir mais informação, certo? Eu fico pensando isso, eu acho assim, a gente precisa ter um pouquinho de paz e de solitude, ficar um pouco consigo para você se perceber, ter um pouco de calma. Você não, sabe, você passa por cima, não é? Fica afobado ou afobada e passa por cima das coisas. Por exemplo, uma pessoa quer estudar para a prova, né? E ela está atrasada, aí ela toma uma anfetamina para não dormir, não é? E o processo de aprendizado, e de memória, é muito ligado ao afeto. Tá. Uma pessoa aprende com um professor, uma professora afetuosa, mas não aprende quando o professor é frio, quando não passa emoção naquilo que ele está ensinando, uma emoção afetiva, empática. Sim. Não é? Então, quando você precisa estudar para uma prova, você precisa ter um ambiente, um momento, um fluxo que te dê, vamos dizer assim, tempo de assimilação, tempo de reflexão. Não adianta você querer entuchar um monte de informação na cabeça, porque isso não é aprendizado. Não é? Isso precisaria ser estimulado pela escola. Se a escola fala assim, agora vocês vão ter prova... É um problema nas escolas hoje, né? Porque o modelo de escola atual... adoece. Não existe, né? A gente tem um debate muito... Até parei de atual debater por assim causa com a disso, turma. Mas do sistema de ensino hoje, que é... Nós temos 2 nenéns, né? Um de 1 ano e meio e o outro de 2 e... 2,5. 1 e meio e 2,5. E eu só fui embora daqui de São Paulo, o que está sendo... Não foi fácil pra gente, porque hoje a gente tem que ficar nessa... Né, ela com as coisas dela, eu com as minhas coisas, indo e voltando, mas é aqui perto, né? Uruguai é 2 horas daqui. Mas eu só tirei daqui porque na primeira escolinha que eu coloquei o Leon, eles tinham uma mini árvore lá dentro e ela foi falar, olha, aqui tem uma árvore para eles entenderem. Aí eu olhei, aí eu pensei, nossa, mas ficava dentro de uma classe. Aí eu pensei, mas
uma árvore. Eu falei, tá errado. Eu falei, eu cresci em fazenda, né? Com milhares, milhões de árvores. Né? Eu montava a cavalo e saía com 10 anos de idade, sozinho. Né? Então eu falei, Gabriela, pode ser a melhor escola, podem estar os filhos das pessoas mais poderosas do Brasil. Falei, eu olho para todos eles e é tudo que eu não quero que os meus filhos sejam. Então, onde eu lembro do meu aprendizado na infância? Com a natureza e com os animais. Então, hoje, o mais velho, o Leon, que já entende, hoje ele acorda cedo comigo, ele quer ir ver a casa do macaco. O macaco não está lá. Mas eu criei para ele que existe uma casa do macaco em um lugar lá onde as árvores são fechadas e eu entro com ele quando o sol está nascendo lá, joga uma pedra do outro lado, faz um barulho, ele... um macaco. Então, ele está começando a criar uma relação. O sol está nascendo, as estrelas, porque o sol... né? E é um momento de silêncio, onde eu e ele acordamos. Então, eu estou começando a passar isso para ele. Aqui em São Paulo, era eu e ele dentro do carro 1 hora para levar ele na escolinha. A escolinha que todo mundo fala que é a boa. Então, dentro desse meu entendimento, e aí a gente começou a fazer essa troca, eu respeito a natureza mais do que tudo. Da mesma forma como eu tento também entender o meu corpo. Outro dia eu pedi uma canja. Aí ela, você vai pedir canja? Alguma coisa me deu vontade de comer uma canja. Eu senti que o meu corpo precisava, naquela noite, de algo mais leve. E que eu não podia comer uma pizza. Não sei. Eu respeitei o desejo. Isso é uma percepção, que acho que a gente perdeu muito disso numa sociedade... É uma coisa engraçada isso, né? Que teve esse astronauta que ficou um tempão no espaço, esqueci o nome dele. E ele, quando ele voltou, ele disse o seguinte: nossa, a humanidade está completamente em ilusão. Porque olhando lá de cima, ele vê que não tem divisão entre os países, não tem divisão entre os mares, não é? E é lógico que isso não é só vamos dizer assim, o fato de ele ter visualizado, passa algum tipo de saber, que é esse saber cósmico. É uma coisa mais do que você simplesmente olhar, como uma música que você se emociona. Ele percebeu, né? Uma coisa que ele não tinha percebido estando dentro da situação. É aquela frase, a gente só consegue enxergar a ilha fora dela. Então ele teve uma perspectiva muito mais ampla, né? Visto lá de cima, que ele conseguiu, nossa, realmente, a gente não é nada e tudo é uma coisa só. Por que tanta guerra, tanta briga, tanta coisa desnecessária, né? E essa percepção dele, eu acho assim, para tentando traduzir, é como você ouve uma música que te emociona, a música é som. Mas não é só som, tem uma coisa a mais ali. Tem uma frequência que vibra, né? Tem uma... que te traz a emoção. Sim. Não é? Sim. É mais do que o som. É até mais do que a frequência, é alguma coisa... O que é? O que é? É uma coisa de alma, isso? Né? Você ouvir uma música e se emocionar. Então, o que acontece? É alguma coisa a mais ali, de alma. Então, quando você olha... você olha o planeta Terra, você pode olhar no observatório, você está na Lua, sabe? O astronauta está lá, ele pode olhar tecnicamente. Sim. Mas não foi isso. Ele teve música, entre aspas, ali, e ele percebeu, nossa, isso é uma unidade da natureza. Não é? Aí ele disse o seguinte, olha, nós estamos numa ilusão. Tudo é a questão da economia e do capital. Nós temos que inverter isso. Primeiro é o planeta, depois é a sociedade, depois é a economia. Então, primeiro a gente precisa perceber o planeta, depois perceber a sociedade e o papel nosso numa sociedade de construção solidária, e depois a economia se faz em cima desse processo. Então, uma economia baseada nesse processo é aquela que faz com que a gente se perceba na nossa essência, na nossa natureza. Não é? Aí você fala assim, puxa, qual é a tecnologia que vai... fazer a gente avançar para isso, né? É a tecnologia dos povos da floresta. No Brasil, nós temos no Brasil fala-se 400 línguas, porque são 400 nações que moram aqui. E moram aqui há 60 mil anos. Sim. Não é? Então, a gente, quando você chega na escola, fala assim, olha, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E ninguém te contou que tinha gente aqui há 60 mil anos. Sim. Entendeu? Sacanagem com eles. Isso é uma coisa bizarra. E aí a gente não percebeu. E a gente não tendo percebido, a gente não aprendeu.
Então, assim, E, na verdade, quem tem muito para ensinar a gente é justamente, né? São os povos originários mesmo. Então, é com eles que a gente tinha que aprender mesmo. Porque eles sabem de essa coisas... essência, assim... essa essência que foi perdida, né? É engraçado, porque eu acho assim... Cada época da humanidade, a humanidade evoluiu em algum aspecto, mas a gente não pode abdicar das épocas anteriores que cada uma trouxe alguma coisa que a gente precisa considerar. Então, as coisas do passado, elas não são do passado, elas são construção de uma mesma estrutura. Sabe? Eu até acho que, você veja, tem 2 antropólogos americanos, que não me lembro o nome, que eu tô com essa agora, tô esquecendo. Tudo bem. Gente, mas assim, é que você sabe tanta coisa que eu não sei nem como cabe no seu cérebro. Eu tô até com medo de falar aqui, porque eu tô querendo escutar o senhor só, mas eu tô falando um pouquinho. Imagina, nós estamos somando. Então, ele fez um estudo dizendo o seguinte, olha... Por exemplo, civilizações do Mississippi, à beira do Mississippi, à beira do Amazonas, tinham um conhecimento societário, de convivência social, de convivência humana, que nós temos que aprender com eles. Coisas que a Europa, que está em guerra, não aprendeu. Sim. E o ser humano moderno, ele não encontrou a si, nem se encontrou com a natureza, coisa que esses povos faziam. Veja, então a gente não pode abdicar, não pode deixar de ter um olhar para as civilizações antigas e ver o que a gente tira de proveito de cada uma. Sim. É a mesma coisa. Se acabarem as minhocas, acaba o planeta. Porque as plantas, o ar que a gente respira, 78% é nitrogênio. Esse nitrogênio a gente não aproveita. Quem aproveita são as plantas, que absorvem o nitrogênio pela raiz. Porque elas têm as bactérias fixadoras de nitrogênio, e esse nitrogênio é que vai fazer proteína. Então, mas para o ar chegar na raiz e levar o nitrogênio para lá, você precisa afofar a terra. Tá. Por isso que quando a gente planta, a gente afofa a terra. Para o ar entrar, porque vai entrar o nitrogênio, e na ponta das raízes tem as bactérias que fixam esse nitrogênio, que vai ser importante para formar... Pra fazer a fotossíntese também. Para fazer as proteínas. Tá. Especificamente as proteínas. E aí, o que acontece? Quem faz esses pertuitos para o ar poder chegar até a raiz é a minhoca. Então, se acabar as minhocas, as plantas não respiram. E nem a gente, consequentemente. Pronto. Depois, porque a gente precisa da planta, né? Para ter oxigênio. Agora, se acabar o ser humano, a natureza agradece. Claro. Com certeza, a gente sempre fala isso. Então, a gente depende nós somos deles. a pior coisa do planeta, somos nós, seres humanos. O planeta não precisa da gente. Então, a gente existe muito por conta das minhocas, se você for parar para pensar. Então, veja assim, quando a gente fala em evolução, não quer dizer que nós possamos substituir aqueles seres mais primitivos, porque eles têm uma função vital no planeta. Agora, eu tenho uma interpretação mística a respeito do planeta Terra para a gente entender a nossa presença aqui. Sim. Que é o seguinte, o planeta Terra é um planeta absolutamente voltado para o acolhimento e a solidariedade, porque a natureza funciona desse jeito. E essa natureza, ela possui a mesma estrutura do DNA do nosso corpo. O nosso DNA é igual, desde os vírus até nós, é o mesmo código genético. Por isso que o código genético é chamado Código Genético Universal, não é? E é uma coisa incrível, porque uma pessoa iluminada, um grande avatar, ele pode estar aqui conosco usando essa natureza, esse corpo, como foi o Jesus Cristo, por exemplo, foi Mahatma Gandhi, foi Irmã Dulce, foi Madre Teresa, foi São Francisco, Chico Xavier. Foi o Chico, foram grandes avatares de África, grandes avatares orientais, grandes avatares como Krishna, grandes avatares dos povos ameríndios. Então, esses seres luminares, eles estiveram aqui porque o DNA ele é capaz de interagir com uma pessoa, um ser iluminado. Do mesmo jeito que uma pessoa, um ser sombrio, do mesmo jeito, e coloca no mesmo ambiente. Então, esse sistema biológico ele é um sistema de acolhimento para que aqueles que têm luz possam iluminar as consciências daqueles que vêm sem luz. Tá. Então, você pega uma imagem, por exemplo, bíblica, como Cristo. O Cristo, ele não se negou a viver entre os inimigos dele. E ele sobe na cruz e olha de frente para o ódio e para a ignorância.
E sim. O que ele faz? Ele transmuta em esperança, em vida, em Para as amor. pessoas, né? Ele também. transmuta. Uhum. Porque aquelas pessoas eram que estavam à frente da cruz, que era o povo que crucificou ele, é a representação do ódio e da ignorância. Sim. O que ele faz? Ele olha de frente. Então ele capta, ele aceita toda aquela emanação de ódio e ignorância e transmuta, devolve em amor, em esperança, em vida. Então, o planeta Terra, ele é feito de forma que as pessoas mais iluminadas possam fazer essa transmutação para iluminar consciências daquelas pessoas que precisam, né? Que precisam, exato. E você sabe que muita gente tem esse potencial de transmutação e não percebe em si. Então ela capta o problema das pessoas e por não devolver no processo de transmutação, por não se perceberem como capazes de transmutar, mesmo. Elas absorvem e adoecem. Entendeu? Então, Você acha que todo mundo que habita aqui tem essa capacidade de transmutar? Você acha que a gente pode desenvolver isso? Ou você acredita que tem gente que já vem com mais facilidade, né? Ou, enfim. Eu acho que a gente precisa perceber. Eu acho assim que tem alguns conceitos mal trabalhados, por exemplo, da medicina, que subvertem um pouco essa questão. Porque é o seguinte, quando o nosso corpo é a natureza é compensatória. Se você tem uma perna fraca, a outra é forte. Se a pessoa é cega, ela ouve melhor. Existem esses mecanismos de compensação. Outro dia, uma pessoa perguntou assim, mas e a pessoa cega e surda? Eu já fiz conferência para pessoas cegas e surdas. Tá. A pessoa cega e surda, ela fala normalmente, como nós estamos falando. E ela ouve pondo a mão no pescoço aqui, assim, captando a vibração. Tá. Você acaba... Não é? Criando outras potências. Isso. Não é? Então, a natureza é compensatória. Então, quando você tem uma disfunção, você vai lá com uma dor, com um problema, normalmente se faz um diagnóstico da disfunção. E não se percebe que, na verdade, aquela disfunção é um reencaminhamento de potências. Então, você tem que fazer um diagnóstico. Para onde foi a potência da pessoa? Porque é o seguinte, se você tem uma doença, uma desordem, e o médico pega e fala para você assim, olha, você tem aí esse problema, você vai precisar tomar esse remédio, todo dia você toma um remédio e você lembra que você tem aquele problema. E que você precisa daquele remédio para você sair daquele problema. Então, você não está nem um pouco empoderado de uma solução para o teu problema, você está dependente. Veja, eu também prescrevo medicação para o meu paciente, mas veja a questão. Vamos fazer o diagnóstico também. Para onde deslocou aquilo? O que a natureza está querendo de você quando você passa por aquela experiência de sofrimento? Porque a natureza não vem para te derrubar, ela vem para chamar atenção para um outro lado potente seu. Então esse diagnóstico precisa ser feito. Onde é que está a tua potência? Então quando você olha dessa forma, aquele movimento de sofrimento, ele passa a ter um significado de te chamar a atenção para uma potência que estava latente, estava escondida. Não é? Então, veja, você pode passar por uma experiência de sofrimento e você não encontrar sentido naquilo, e você ficar fixado naquela experiência de sofrimento, ou eu estou deprimido, ou está doendo, ou eu estou passando por isso, ou estou passando por aquilo e tal, e você ficou fixado e você construiu a doença pela forma de você lidar com aquilo. Se você tentar buscar, mas o que a natureza está chamando de mim? Eu tenho alguma potência guardada em outro lugar que eu não estou usando, por isso que está doendo aqui. A natureza, nesse caso, pode ser Deus. A vida, o universo, o campo. Porque quando você fala de Deus, Porque eu penso muito assim, mas eu falo, o que a vida está querendo me mostrar com essa situação difícil? O que Deus quer que eu enxergue? Não, mas aí quando você falou Deus, dá uma percepção que você saiu da submersão naquilo, porque a lei de Deus se manifesta na natureza. É ali que você tem os algoritmos. Né? Isso que é de mim, né? Então, o que acontece? Um jeito é você não encontrar significado e ficar fixado no problema sem perguntar para onde que vai a minha potência. Mas se você faz essa pergunta, aquele desafio de sofrimento passa a ser um caminho para chegar
no ponto da sua potência. Sim. Por isso que medicamento em latim quer dizer caminho. Remédio é reencaminhar. É diferente de fármaco. O medicamento ele tem que ser uma estratégia em que se você vai usar um fármaco para aliviar aquele sofrimento, mas não pode perder a percepção do movimento que a natureza está te chamando. Por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho horrível essa palavra déficit. Que agora, tipo, Que é a moda, né? todo mundo se diagnosticou e até acho que tem gente que gosta de falar que tem TDAH até para justificar o porquê ela é, tipo, dessa forma, sabe? Às vezes a gente, quando se sente inseguro socialmente, é normal a gente buscar justificativas. Sim. Isso faz parte. A gente faz isso de outras formas, de qualquer jeito. A questão é que a palavra deficiência, ela encerra a problemática na disfunção. Se a gente for pensar que a natureza, quando tem uma disfunção de um lado, ela gera uma potência de outro, se eu falo deficiência, eu enterrei meu raciocínio em cima da disfunção. E aí eu acabo construindo uma doença. Se eu disser assim, não, pera um pouco. Se ela tem uma deficiência de atenção, tá? Para onde a atenção dela foi? Tá? Então, às vezes, aquela criança ou aquela pessoa, você pergunta assim, que cor que eram os olhos daquela pessoa? Ah, eram olhos castanhos. Mas ela não percebeu que eram castanhos. Sabe o que ela percebeu? Que tinha uma melancolia por trás do olhar. E ela não lembra que os olhos eram castanhos. Tá. Mas ela percebeu. Ela não lembra o que a professora está falando e não entendeu, mas ela percebe muito bem que a professora está agoniada. Tá. Entende? Só que ela não tem como dar nome para isso. E ela não é percebida nesse movimento de percepção. Entendeu? É como se você chegasse um visitante na tua casa e ele é mais comprido do que a cama, você corta a perna dele para ele caber na cama. Então, é o que se faz hoje quando se fala de uma deficiência. Você pega e fala, não, ele é deficiente, você corta a perna dele e ajusta. Entende? Então, o que acontece? Precisa ser analisado para onde que foi a percepção da pessoa. É, porque se a atenção não está aqui, tá em algum outro lugar. Ela está em algum lugar. Vamos criar ambiente para valorizar essa... Vamos cooperar com o que está acontecendo. Né? Então, precisa criar ambiente, precisa identificar para que território que está indo essa percepção e criar ambientes que possam dar função para essa percepção e identificação e que ela possa usufruir, porque aí ela contra-regula a atenção dela. Ah, ok. Eu não sou uma pessoa que presto atenção na cor dos olhos, mas eu lembro que ele estava triste, que ele falou da mãe, que ele estava, né? Exato. Ela dá atenção para outras coisas que, na verdade, é o que tem mais importância para ela. Embora ela possa não lembrar, porque ela possa não conseguir dar nome para o que ela está percebendo. Sim. Porque, às vezes, vem uma sensação. Ela não sabe dizer o que está acontecendo. Sim. Mas ela está captando um problema de uma pessoa. Você acha que esses diagnósticos, assim, hoje são, como é que eu posso dizer, rasos? Ou do tipo, a pessoa não precisa e nem deve acreditar tanto num diagnóstico? Ou ela tem que buscar mais... outros tipos de pessoas que falem mais... Porque eu acho que o diagnóstico hoje é um problema, entendeu? Porque a pessoa passa a acreditar piamente que então ela é isso, e aí isso determina a vida dela, e muitas vezes, por causa de um diagnóstico, né, simplista, ela acaba acreditando que o potencial dela nem existe mais. Ah, então eu sou essa pessoa mesmo, eu não foco, eu não tenho foco, porque me diagnosticaram assim, então é isso. Então eu acho que as pessoas têm que buscar mais, né? O que acontece é o seguinte, o que é um diagnóstico? Não é? Porque há uma certa confusão do que é um diagnóstico e o que é uma classificação. E isso é fundamental. Tá? Uma depressão. A pessoa foi depressão é uma classificação. Diagnosticada com depressão. Não, então, isso não é um diagnóstico. Isso não existe. Não é. Veja, isso é uma classificação, não é um diagnóstico. Você não pode tratar uma pessoa pela classificação. Você tem que fazer diagnóstico. Qual que é a diferença da classificação para o diagnóstico? Por exemplo, vamos falar, uma classificação gastrite. Tá? Então, um paciente chega no consultório com fraqueza nas pernas. Corria 10 km por dia, não consegue subir um degrau de uma escada. Então, perna fraca.
Foi feita pesquisa se ele tinha eletroneuromiografia, foi feita toda pesquisa, não se achou nos ambulatórios de especialidades. Sabe aquele ambulatório que a pessoa tem 10 minutos para atender, né? Não se achou e tal, procurou a gente lá no consultório. Ah, é um fato esse, né? E ele tinha uma gastrite atrófica e não absorvia B12. Então não mieliniza o nervo ciático, não mieliniza os nervos. Então ele estava perdendo força, não é? E era uma gastrite. Ele não tinha dor de estômago, ele não tinha azia, não tinha queimação retroesternal, não tinha nada disso. Outro caso, a pessoa tosse e bronquites de repetição. Mas não se descobre. Era uma gastrite com refluxo. E aquele refluxo ia para o pulmão. E aí vinha a tosse. Aí vinha as bronquites. E ela trata a tosse. Exato. Mas o problema não é a tosse. Mas todos eram gastrite. Sim. Os dois eram gastrite. O outro veio com dor de estômago, era uma gastrite. Os três eram gastrite, mas qual é o diagnóstico? Da onde vem isso, né? O diagnóstico, ele é uma estrutura, tá? O que é um diagnóstico efetivamente? Como aquilo funciona naquela pessoa. Único, né? O diagnóstico é algo único, certo? Veja. É individual. É individual. Individual, exatamente. Então, o diagnóstico é como aquilo funciona naquela pessoa. Então, você quer dar um diagnóstico, você chegou na classificação de depressão, agora você tem que plotar, você tem que levar a classificação de depressão para todas as dimensões de uma pessoa que a medicina reconhece oficialmente. Então, é o biológico, onde a depressão está instalada no biológico, pode ser uma dor crônica, pode ser um sintoma clínico, ou osteomuscular, pode ser uma insônia, pode ser... ali a depressão se manifesta daquele jeito. Do psicológico, tá? Pode ser um problema conjugal, pode ser uma perda, pode ser uma frustração, um vazio interior, alguma coisa assim. Vai para o social, que a pessoa ela se sente solitária, tem solidão, ela não se engaja socialmente e tal. Do ponto de vista ambiental, o ambiente que ela vive pode ser um ambiente tóxico psicologicamente ou não é? Vive numa zona de agrotóxicos, por exemplo, né? Onde a incidência de câncer é 300% maior no cinturão verde de São Paulo do que em qualquer outra área. Isso daí está no site da Defensoria Pública de São Paulo. Então, é o ambiente. Outra questão é o funcional. Funcional é muito importante, porque, por exemplo, um executivo de uma grande empresa trabalhava fazendo logística de executivos do mundo todo, era uma multinacional de comunicação. Então, ele no computador dele, ele fazia as viagens dos executivos, comprava passagem, reservava hotel, do mundo todo, da China para os Estados Unidos para o Brasil, da Alemanha para... Então, ele tinha um trabalho o dia todo de fazer essa logística para os executivos. E numa hora de trabalho, ele teve um acidente vascular cerebral e perdeu a fala. Foi chamada a ambulância. A ambulância veio e rápido, levando para o hospital, teve um acidente, uma batida, ele foi arremessado para fora da ambulância, quebrou o pescoço, ficou paraplégico. Que isso! Então ele perdeu a fala no AVC e todos os movimentos, né? Aí foi feito no hospital um trabalho com o pessoal do grupo de comunicação fonoaudiológica, um computador que registra o movimento dos olhos dele e através do movimento dos olhos o computador escreve e transforma em fala. Já vi isso. Tem uma história dessa que acho que... Não, eu vi. Tem já filme. Tá funcionando. Então, o que acontece? Ele voltou para o trabalho dele. Então, se você falar assim, o fulano está trabalhando, está trabalhando. Funcionalmente, ele está doente? Não, porque ele está funcionando do mesmo jeito que ele funcionava antes. Entende? Então, o funcional, ele envolve essa questão, porque uma pessoa pode ter um problema, mas ela pode ser funcional, não é? Então, isso é uma avaliação também. E o outro é o espiritual, que envolve toda a percepção da pessoa, nas suas crenças, na sua visão de mundo. Então, quando você vai fazer um diagnóstico, você tem que pegar a classificação e plotar e analisar em cada destrinchar, né? Dessa dimensão, essas dimensões da pessoa, aí você tem um diagnóstico. Tá? O senhor diria que assim, para quem está assistindo, né, vou tentar aqui fazer, porque por acaso eu estou nessa entrevista, mas não era para eu estar aqui, né? Que ela pediu. Claro que era, a gente sempre está no lugar certo, na hora certa. O quanto você... A minha mãe fala uma frase a vida inteira, essas coisas que os pais falam que ficam, né, na cabeça, e algumas a gente guarda e outras a gente entende que não serve para nossa vida, né? Quando a gente vai ficando mais velho. Ela fala, a gente é produto do meio.
Então eu queria saber, assim, na opinião do senhor, o quanto que o senhor falou do ambiente, o quanto que esse ambiente o senhor acha que influencia, né, nessas percepções? Porque eu tento perceber muito, no começo da nossa relação também, ela ficava um pouco assustada, porque às vezes a gente chegava em lugares e eu falava, eu vou embora. E a gente sentava em mesas e eu levantava e ia embora. Mesmo. Porque se eu entro e não me sinto bem, eu vou embora. Porque eu acredito na minha sensibilidade. Eu respeito a minha sensibilidade, a minha percepção do mundo. E com pessoas também. A primeira impressão é que fica, calma, não sei o quê. Não é julgamento. Mas se eu encontro com alguém e ao tocar na mão daquela pessoa, eu sinto algo, e eu sinto, né? Eu já não sinto mais. Eu venho aprendendo a respeitar o meu não, né? Então eu acho que muitas das vezes as pessoas acabam que vão vivendo no automático e estão sempre em mesas que não gostariam de estar, em ambientes que não gostariam de estar, e acabam aceitando quase tudo por algo que nem é o coração, como o senhor começou a falar aqui no começo da conversa. E você sabe que isso daí é uma questão, essa percepção espiritual que as pessoas têm, tem sido muito comum nas crianças, nos adolescentes, e elas começam a flutuar conforme o ambiente e as pessoas. Uma hora sente de um jeito, outra hora sente de outro, outra hora... E muitas vezes fala assim, pô, mas o que acontece? Eu sou bipolar, eu tô, não é? E comparando também, né, doutor, o externo com o interno, né, essas mídias sociais, né, senta, compara com o outro, volta. A comparação. Essa movimentação que faz com que a gente tenha a mente hackeada e invadida, né? Porque pensa uma coisa, o seu celular não é um tijolo onde estão escritas sumérias, que escreviam assim, fazendo desenhinhos no tijolo. O teu celular não é isso. A informação está no campo eletromagnético. Tá. Agora, essa informação do campo do celular capta de todo o planeta. Está chegando o WhatsApp do Japão, está entrando nos algoritmos dos computadores da inteligência artificial, tudo isso está acontecendo. Bom, acha que a gente tem menos tecnologia no nosso corpo do que o celular? Claro que não. É muito mais. Muito mais. Então o quanto da informação que transita na nossa mente e no campo dos nossos sentimentos não são interconexões que a gente faz do ponto de vista eletromagnético com todo o campo, com toda a psicosfera. Não é lógico que nós temos isso. Então, a gente capta o que as pessoas sentem, capta o ambiente, a gente capta as forças espirituais, ou positivas ou negativas. Isso transita no nosso campo de energia e reage em nós. Tem pessoas que são muito sinestésicas, elas têm muito essa captação. Então, elas têm uma dificuldade, às vezes, de lugar que tem muita gente. Mas elas têm que se respeitar, né? Eu acho que assim, a gente aprender a estar onde a gente se sente bem é uma evolução, assim, porque quando a gente é mais novo, a gente não consegue dizer não, a gente aceita coisas que na verdade a gente não quer aceitar para agradar as pessoas, ou porque tem medo de se impor, né, e tal. Eu era muito assim antes, e eu percebo hoje, né, que eu tô num lugar mais maduro, assim, mais consciente, de que quando eu comecei a respeitar o que eu sinto, né, que é estar onde eu me sinto bem só, não estar mais onde eu não me sinto bem, onde eu sei que tem pessoas que não vibram por mim, ou enfim, a falar não para coisas que eu não quero. Por incrível que pareça, isso não é fácil, tá? Eu não sei se pra você, mas assim, não é fácil. Mas quando eu consegui, tudo muda na nossa vida, né? É impressionante, porque aí a gente consegue blindar, né, o nosso campo à medida do possível, né? Porque nem sempre a gente consegue só estar no lugar que a gente se sente muito bem, mas se a gente consegue fazer isso na maioria do tempo, a vida passa a ter muito mais sentido do que antes. E assim, na verdade, é até muito doido, né? A gente pensar que a gente aceita estar em lugares ou em situações que a gente não quer e não precisa estar. É muito doido a gente não conseguir dizer não quando a gente quer dizer não. Né? Da onde que vem isso, essa falta, né, de conexão mesmo com a gente mesmo, para perceber... Puxa, você está falando uma coisa muito importante,
Porque você imagina, uma pessoa que ela é muito antenada, assim, tem um Wi-Fi na cabeça, né? Ela vai captar tanta coisa que ela fica com dificuldade de localizar ela mesma. Mas o que eu, de fato, estou sentindo, o que eu não estou sentindo? Quando ela vai ver, tudo que aconteceu não dizia nada para ela. Mas ela só percebeu depois que tudo aconteceu. Sim. Não é? Então, eu acho o seguinte, que para chegar nesse ponto de você se perceber, você precisa saber filtrar o que chega até você, precisa conhecer um pouco das suas capacidades sensoriais, sabe? Às vezes a gente desconhece a amplitude do nosso universo de percepção. Então, percepção de campo magnético, você faz um download de uma pessoa. Sim. Isso reage em você, só que se você não souber que isso pode acontecer, você não sabe como se proteger disso. Sim. Você não sabe como dar uma direção para isso. Canalizar para onde tem que ser canalizado. Exato. Né? E filtrar uma série de questões para você perceber, opa, pera um pouco, não é? Então, eu acho que tem também que ampliar um pouquinho o conhecimento do nosso campo de percepção. A gente fala assim, tem 5 órgãos dos sentidos. Olfato, tato, paladar, audição, enfim, visão. Não, espera um pouco. Tem a propriocepção visceral, tem a propriocepção osteomuscular. Eu li outro dia que a gente tem 1000 mais outros sentidos do que os 5 básicos, o sentido que detecta a pressão arterial, se emociona, a pressão sobe. Sim. É um órgão do sentido, o sensor de pressão arterial, que é o seio carotídeo. Então, você tem a pineal, os pássaros migram no eixo geomagnético do planeta Terra por causa da glândula pineal. E nós usamos a glândula pineal para captação magnética, para fazer download de empático. É a intuição, né, mais? Que é a glândula que fica aqui no meio da cabeça, né? Aqui, né? Que é o nosso terceiro olho, vamos dizer assim, o nosso sexto sentido. A intuição. Eu não sei se a intuição é um sentido. Porque é o seguinte, veja, o teu WhatsApp está chegando no seu celular. Ele está captando, não está? Tá. Mas você não está percebendo. Tá. Então, também acontece isso. Muita informação chega, você nem percebe. Tá. Sim. Então, a pineal, ela capta campo, ela faz download de campo. Tá. Chega em você. E você pode não estar percebendo. Como, por exemplo, você não estava percebendo que o seu pé estava dentro do teu sapato até eu ter falado agora. Ai, gente, essas pegadinhas incríveis, são coisas que a gente não pensa, né? O que me intriga muito, assim, no dia que eu encontrei com o senhor, quando ela falou, nossa, eu queria tanto falar com o Dr. Sérgio, mas ele não tem tempo, e recebi uma negativa. E aí eu fiquei pensando, né, depois do ocorrido, né, depois que eu te encontrei no parque, porque realmente mexeu muito comigo aquele dia. Pro senhor pode ter sido a passão, mas para mim foi um momento, porque eu amo ela é a mãe dos meus filhos. Montamos esse projeto. Esse projeto nasceu com o intuito de melhorar a vida de todas essas pessoas que estão assistindo. Foi só para isso e por isso que esse projeto nasceu. Já temos um monte de outras coisas, trabalha pra caramba. Prometemos, inclusive, há 6 meses atrás que não iríamos fazer mais nada. Né? 1 ano atrás, não sei. E aí, aquele sentimento de tristeza de quando ela achou que o senhor não tinha como vir, né? Eu peguei para mim e, amando ela, fiquei triste com aquele sentimento. E pensei, como que eu faço para acionar esse Dr. Sérgio? Com quem é que eu falo? Né? Quem é? Ele está em uma universidade, ele está em um consultório, ele não está. Quem é a esposa? Quem é o pai, o tio, o filho? Né? Eu queria, porque eu sabia que ela queria muito. Aí eu peguei e falei, eu tenho que parar de pensar e vou sair para dar uma corrida. Logo, encontrei o senhor está aqui. Mas eu não se foi eu que fiz ou não, mas eu não sei como foi feito, você entende isso? Isso me intriga muito, porque eu não sei como foi feito. Talvez o projeto de vocês, que vocês estão, vamos dizer assim, buscando iluminação de consciências, não é? Isso. Exato. Talvez vocês, no desenvolvimento e na maturação do projeto, precisa fazer um diagnóstico. O que as pessoas estão precisando, não é? E como comunicar para essas pessoas. E como comunicar de uma forma que a inteligência artificial não pode fazer. Não é? Porque assim, o que a inteligência artificial
Com a alma, né? Que é o que você falou. A inteligência artificial, ela não tem como acompanhar a singularidade da pessoa nesse aspecto. Vamos Ele dizer, não dá emoção, não tem a alma, né? A gente Exato. falando assim com o justamente coração. nesse aspecto, ela não tem como fazer. Então, hoje os conteúdos para competir com a inteligência artificial precisam estar acompanhando a pessoa. Como estabelecer programas, construir programas, ou como fazer um diagnóstico, não é? Para ver o que eu preciso comunicar. Essa é uma pergunta muito atual. Sim. Né? Para que direção vai o nosso discurso? Qual vai ser a nossa entrega? Então, essa questão é uma questão que eu tenho me preocupado em fazer esse diagnóstico, não é? E como construir, às vezes, através de estruturas multimídia, ou cross-mídia, né, vamos dizer assim, que permita chegar mais próximo da pessoa, não é? Então, essas coisas eu acho que precisam ser pensadas. Às vezes, existe uma força maior. Um superpoder. É isso que a gente está querendo chegar nisso, para saber a sua opinião sobre essa questão de frequência mesmo, porque a gente acredita o quê? A gente estava pensando em você, falando de você, assistindo os vídeos, assistindo você e tal, e aí de repente debatendo. ele te encontra. Ou seja, né, no nosso entendimento, a gente meio que alinhou a frequência com a sua e o universo ou a natureza, enfim, criou essa possibilidade de um encontro. Eu acho que os encontros... Veja, a gente passa um terço do dia fora do corpo, dormindo. Então tem uma vida. Que acontece, né? Tem uma sociedade que reage fora do corpo. Né? Então, às vezes, os planejamentos são feitos nesse movimento. Sim. Não é? Então, às vezes, existe uma estrutura, não é? Promovendo o que tem que ser promovido. É o que eu acredito, mas eu queria que o senhor falasse. Comum, né? Então eu acredito que... Bom, nós temos muito a descobrir do que é o momento do sono. Muito. O universo para descobrir. Aquele filme Interestelar... A gente viu outro dia de novo. Já vi 50 vezes. No avião, a gente ama esse filme. Não é especificamente sobre o sono, não é isso, mas é sobre a existência de uma vida fora Assistam, do corpo. inclusive. O Origens também, que eles entram, que eles começam a fazer os desdobramentos dentro do sonho. Não sei se você já viu esse também. Sim. Recentemente eu vi esse Interestelar e eu achei curioso, porque entrelaça com o conhecimento científico, essa questão interdimensional. Então, eu acho que existe um plano que o planeta Terra, ele tem uma regência. A gente fala que a natureza, ela é teleonômica. Existe um projeto teleonômico para a natureza, que é um planejamento, não é? Então, vamos dizer assim, às vezes... esses planejadores, esses seres avatares que planejam o planeta Terra, eles promoveram esse encontro. Eu acho, se eu vou fazer um raciocínio, falei, puxa, o que poderia ser, né? Talvez o projeto de vocês, no amadurecimento, possa contemplar um exercício de diagnóstico e de padrões de comunicação. Não é? Eu queria chegar nisso. Porque está chegando a inteligência artificial, ela vai cumprir um papel forte, mas tem um pedaço dela que não reage, que as pessoas não conseguem, não é? Então, como é que vai ser isso no futuro, não é? Então, talvez tenha que ter Tem um médium, não sei se o senhor conhece ele, chamava Dr. Eurípides de Bolsanuffi. Eurípides Barçanufo. O Eurípides Barçanufo, ele é uma pessoa da época de Dom Pedro II. Então... E impressionante, sabe tudo. Não, bizarro, uma enciclopédia que está aqui sentada na minha frente. Como eu estudei muito tudo relacionado a Allan Kardec, ao espiritismo, né? Li bastante e tal, me identifico muito. E eu lembro que tem uma passagem em que ele tá na faculdade dando aula e ele deita na mesa e, em teoria, ele dormiu. E os alunos acham que ele dormiu. E naquele momento, uma paciente dele, que estava
1 hora dali, entra em trabalho de parto. E o marido pega o cavalo e vem correndo para poder avisar. Só que ele já tinha sido avisado que ela estava em trabalho de Ele parto. desdobrou e saiu do corpo. Ele desdobrou, foi lá, fez o parto, voltou. Quando o pai chega, ele fala, parabéns, é um menino. Óbvio, até 10 anos atrás, 15 anos atrás, tudo isso parecia muito impossível. Agora, as pessoas já estão começando... esses filmes que foram feitos... Quando eu falava isso, essa história, todo mundo levava o desdobramento é uma coisa incrível, né? Quer ver, se ele chegou lá, naturalmente, não é que ele pôs a mão no nenê, assim, segurou o nenê, Sim. mas ele deve ter interferido na fisiologia. Através da funcionária dela, que ela tinha. E na fisiologia do parto. Exato. Não é? Sim. Facilitando a dilatação, Exato. Sim. facilitando as contrações, Sim. facilitando a respiração do bebê. Ele estudou muito, né? Assim, mas o que me intriga é que eu fico louco, assim, porque eu fico tentando fazer essas coisas também. Não fazer um parto, né? Mas assim, por exemplo, teve momentos no meu sono que eu consegui... Isso tem um tempo, tá? Tem alguns anos que eu não consigo fazer isso. Eu falei pra ela que eu conseguia estar dentro do sonho e entender, bom, agora eu estou dentro do sonho. Então eu já estava numa outra camada. E dentro daquele sonho eu começava a fazer coisas sabendo que eu estava no sonho. Só que quando aquilo ficava muito, eu olhava, eu estava desdobrado e meu corpo dormindo. Aí eu falava, não, eu quero voltar para o sonho. Então ficava um descontrole total, porque eu não sabia muito o que fazer. Hoje tem essa questão da paralisia do sono, que é isso. A pessoa não consegue voltar para o corpo imediatamente. Caramba. Né? Então ela tem a chamada paralisia do sono. E às vezes é desesperador. Mas existe uma série de fenômenos do transe, inclusive estado de transe é um diagnóstico que está no Código Internacional de Doenças. Tá. Estado de transe e possessão, que é um transe com uma interferência de uma personalidade intrusiva. É um diagnóstico médico isso, é do CID-10, é o F44.3. Então as pessoas, se elas desconhecem essa potencialidade, elas reagem de uma forma aleatória, Sim. entendeu? E tem uma porção de sintomas, e esses sintomas, eles, na verdade, muitas vezes vêm por potenciais da pessoa. A pessoa tem potenciais, como eu disse da outra vez, ela capta, mas ela não consegue transmutar, porque ela não sabe que ela tem esse poder. Então ela acaba adoecendo por falta de conhecimento. Ela tem um drone, não sabe mexer nesse drone, o drone fica zoando. Sim. Então o senhor diria, então, doutor Sérgio, que seria possível eu estar aqui fisicamente, igual eu estou agora, e assim como o doutor Eurípides, né, simplesmente com os olhos fechados, o meu corpo aqui, e eu desdobrando, eu consigo resolver alguns outros problemas sem ter que estar presente naquele local através da minha vibração? É interessante que essa interferência psicocinésica, né, que chama, que é a interferência psíquica sua sobre uma realidade externa, né? Quem faz isso é torcedor de futebol, que ele torcer pelo time é fazer isso, é você fazer o time funcionar por causa da sua vontade, não é? E diz assim, puxa, a torcida era muito vibrante, o time se motivou, não é? E essa motivação, ela é psicocinésica, porque é uma motivação psíquica, não é? E ou quando outros, desculpa te interromper, ou quando outros médios usam né, talvez o que? Usam a energia, o ectoplasma dessas pessoas. Eu estou tentando traduzir isso para o senso comum da vida das pessoas, né? Às vezes a pessoa não percebe que quando ela está torcendo num jogo de futebol, ela está, na verdade, usando a força psicocinésica, exatamente essa que você está falando. Não é? Porque eu estou tentando traduzir para o senso comum do que acontece com as pessoas, né? Ou quando, por exemplo, você está esperando nascer o neto, nascer, você fica lá torcendo, né? Fica orando, fica fazendo vibrações, tal. É a percepção de que nós podemos interferir a partir de energias positivas nas questões da vida. A gente pode interferir, não é? Esse conceito de psicocinesia foi estudado por um francês no século XIX, o Jean-Claude Monjagot. Muito interessante. Ele fez uma experiência muito interessante. Ele estava no quartel Lacan,
na França, lá num bistrô lá de frente do Jardim de Luxemburgo. E ele fazia uma experiência assim: pô, será que eu consigo fazer com que aquele senhor que está de costas para mim lendo um jornal, se eu pensar fixamente nele, será que eu consigo fazer ele olhar para mim? Não é? E o cara não olhava. Aí passou uma moça de costas para ele, que ele julgou muito bonita. Imediatamente ela olhou para ele. E aí ele pensou assim: nossa, tem uma coisa. Essa força psicocinésica, telepática, ela acontece no esteio do afeto. Se existe emoção. Se não existir emoção... Volta pro coração, né? Não passa. Por isso que é tão comum pessoas assim na família, pessoas... Pensei em você, você apareceu, pensei... Esse processo acontece muito no esteio da emoção. Entendi. Então, quando você pensa numa pessoa e você sente emocionalmente aquela pessoa, você abre um campo. E que foi o que aconteceu no encontro de vocês dois. A gente fez isso. Ou com muitos amigos. A gente abriu o nosso campo para ele te penso, encontrar. Muitos amigos. A gente tem isso muito. Ele manda, né? Por isso que existe uma experiência muito interessante feita em UTIs. Isso foi uma experiência mundial que mostrou que grupos de oração ajudam a melhorar o paciente na UTI. Com certeza. Sabe? Isso tem produção científica, em inglês um passe, de certa forma. Chama-se intercessory prayer. Prece intercessória. É você usar a prece para interceder por uma pessoa. Então foi feito um estudo científico com grupos que faziam prece sem que os pacientes soubessem. Sim. E percebemos que houve melhora clínica dos parâmetros. Sim, tem livros até, tem histórias assim de pessoas que voltam, né, de uma situação de coma, porque não se parou de orar em volta dele, fazendo uma corrente mesmo. Tem várias histórias assim, porque eu também acho que quando é uma coisa coletiva é muito mais forte, muito né? Mais forte, E aí tem uma história real, né, de um livro de um rapaz que ficou naquele EQM, né, que é aquela experiência de quase morte, por muitos meses, e durante todo o tempo, sem faltar nem um dia, meses, assim, a família ficava se revezando, mas a corrente não quebrava nunca. Era tipo 5 mãos dadas e aí eles se revezavam. E ele voltou. E ele fala que ele via isso lá, né, nessa experiência de morte. Ele via que estava sendo feito isso e ele mesmo relata que foi isso que trouxe ele de volta. Então, assim, eu também acho que a prece por si só já é muito forte, né? Mas quando ela é feita com intenção e de forma coletiva, ela tem uma potência poder, né? muito maior, né? Que é um fenômeno psicocinético. Agora, não adianta oração com remédio errado, viu? Se o diagnóstico estiver errado, o remédio errado, só a oração não vai dar conta. Não é? Sim. Eu estou falando isso porque assim, a gente precisa ter bom senso, não é? As leis de Deus também estão... Toda a química e toda a física também é lei de Deus. Tá? Então, quando a gente está falando de assistência a uma pessoa e fala assim, não, ela está tomando medicamento, está tomando soro, vai passar por uma cirurgia, todo esse movimento que é feito para tratar o paciente, ele é um movimento baseado nos estudos da química que são parte da natureza. Sim. Não é? Então, quando a gente vai integrar sistemas, né, eu vou usar força espiritual para atuar, para que aquela cirurgia possa dar certo. Então, eu estou juntando duas peças importantes. Para não acontecer de, por exemplo, às vezes uma pessoa tem um câncer que poderia ser tratado com aquela quimioterapia, mas ela abdica simplesmente para ficar na oração. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa problemática, porque o que acontece? Aquele tratamento, uma vez que ele está qualificado, ele foi através de pesquisa da natureza, das forças químicas e bioquímicas da natureza. Não é uma coisa que está fora das leis da natureza e, portanto, fora das leis divinas. Juntar, né, a espiritualidade com a ciência, com a medicina. Porque a gente, para não cair no erro, que só, mesma coisa, não é só com oração, por exemplo, a pessoa pede a Deus... Mas não faz nada.
mas ela não ajuda ninguém. Sim. Isso não é oração, é cara de pau. Sim, Tem esse debate o tempo inteiro. Ela quer para ela, exatamente. mas ela não, o que ela pede para Deus, ela não faz para ninguém. Claro. Entendeu? Tem que ter uma coerência mínima, uma coerência né? Porque, mínima. Mas eu acho que o senhor conseguiu aqui, para quem estiver assistindo, né, é quase que uma equação, até para mim. Porque esse experimento, eu acho que ele conseguiu resumir, assim, tirou uma dúvida minha muito grande, que realmente não adianta ele ficar lá mentalizando, pedindo. Tem que sentir alguma coisa, né? Você tem que sentir alguma coisa para esse mistério aí fazer com que aquilo precisa age, ter né? o esteio da emoção e precisa ter uma coerência. O que você está querendo que aconteça, precisa estar acontecendo na tua vida. Bom senso, que você acabou de falar. Forma de agir. E precisa ter o bom senso, a gente precisa ter. Não adianta, não vai aparecer as coisas do nada. Aparece pelo trabalho, pela realização, pela... eu vou fazer uma oração. Então, pronto, aí você juntar essas peças, ficou interessante. Pronto, já fiz o que eu tinha que fazer. Deus, já rezei aqui um Pai Nosso, tô já bem. Mas não, né? Não. Você veja a prece do Pai Nosso, né? Por que Jesus chamou Deus de Pai? Porque é o seguinte, pai é um paradigma. Quando o bebezinho nasce, né? Tem um fotógrafo que fotografou o olhar do bebê ao nascer. Ele nasce espantado. Ele nasce cansado, porque ele cansa no parto, claro. e nasce espantado. Quando o Marshall Klaus percebeu isso, ele falou, poxa, se ele nasce espantado, ele tinha uma presunção de como é que era dentro do útero. Então ele falou, deve ter uma consciência fetal. Porque se ele se espanta com o ambiente que aparece, é porque... Ele tinha uma expectativa, ele né? tinha uma percepção. Sim, uma percepção. Né? E ele fala, puxa, existe um psiquismo fetal. E o nenenzinho, quando ele nasce, a visão dele ainda é muito pequena. Então ele vê o quê? Ele vê 4 pontos, os olhos da mãe e as mamas. São os 4 pontos que o bebê vê, os bicos, os mamilos e os olhos. Bom, então, quando ele começa a mamar, ele sente como se aquilo fosse dele. Sim. Corpo dele. Ele não percebe que é o corpo da mãe. Sim. Depois ele vai desenvolvendo a neurologia, ele vai enxergando a feição da mãe, o sorriso e tudo. Mas ele não enxerga nada além da mãe. Porque toda a referência dele eram os olhos da mãe e os mamilos. Depois passa a ser o rosto da mãe, o sorriso da mãe, ele não vê mais nada. Ele só tem memória intrauterina. E mais aquela experiência. Aí ele vai desenvolvendo o cérebro. Quando começa a nascer os dentinhos, há uma coincidência. O cérebro desenvolve e ele começa a perceber que existem outras pessoas. E a primeira pessoa que ele percebe é o pai. Esse pai pode ser a avó, pode ser a babá, pode ser quem faz a função do pai, que é auxiliar a mãe a cuidar do filho. Quando ele percebe que aquele pai é um outro relacionamento da mãe, que ele não era exclusivo. E aí tem uma depressãozinha da infância. Então começa a ter uma febrinha, fala que é os dentinhos que estão nascendo, começa... E é mais emocional, psíquico, né? Percebendo, opa, eu não... É como se o pai dissesse, opa, você não é exclusivo da sua mãe, não é? Mas isso tem uma contraface, porque quando ele fala, você não é exclusivo da sua mãe, veja, isso tudo numa linguagem que eu estou traduzindo, cognitiva, mas ele não pensa desse jeito, mas ele sente desse jeito. É como se o pai dissesse, olha, você não é mais exclusivo da sua mãe, mas olha, tem um mundo para você. Tem um mundo. Então a figura do pai, paradigmaticamente, é aquele que apresenta a criança para o mundo. Que mostra para a criança que existe um mundo. Que não é só o colo da mãe, mas existe um mundo. Por isso que depois que você identifica Pai Nosso... Pai Nosso que estais no céu. Veja, chamou Deus de pai, porque... você está falando... Quem apresentou o mundo, né? Que vai apresentar o mundo. Aí você conjuga o pronome nosso. Para dizer, você não é o único no mundo. Entende? Sim. Então, essa prece do Pai Nosso, ele chama Deus de Pai, porque você precisa ter um olhar para o mundo. Quando você vai orar, você tem que ter um olhar para o mundo. Tudo isso daí é sabedoria de Cabala. Quando ele fala nosso, ele está dizendo, você não é só no mundo, mas todo o mundo está para você. E vai falar que está no céu. Mas o céu, da época lá da Galileia, não era céu de Galileu. Era o céu de pescador. Sim. Céu de pescador
Não é o mesmo céu que você vê com o telescópio. O pescador olha para as nuvens, se vai chover ou não. Sim. Então o céu de Jesus não era o céu das estrelas, era o céu por onde pairam as nuvens, é o céu que você respira. Tá. Então não é um céu distante das estrelas, é um céu próximo que entra no teu peito. Tá aqui, né? Você entra no teu peito. Sim. Então você fala assim, Pai Nosso, então você parte para o mundo e passa a se sentir partícipe desse mundo. Que está no céu, você respira fundo para trazer o céu para dentro do teu peito. Uhum. Não é? Aí você começa uma série de decretos. Tá, sim. Você decreta porque é uma escolha. Nada vai acontecer sem que você faça uma escolha. Então você escolhe, seja feita a tua vontade, que é a vontade do amor. Uhum. Aqui na terra como no céu, é porque abrange todas as expressões do universo, não é? Então aí você faz um decreto, não é? Aí você vai falar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque quando você fez a escolha, você está em diálogo de frente a frente, com o destino, com a natureza, com Deus. Me dá o pão. Mas o pão não é só pão material. Quer ver por quê? Porque o que alimenta a alma são as nossas experiências. Às vezes uma pessoa difícil é como o peso da academia, vai fazer seu músculo ficar forte. Aquela pessoa difícil vai fazer tua alma ficar forte. Uhum. A gente não deve jogar cinzas no pão. Tudo que alimenta a gente são as experiências que a gente passa. E seja uma experiência que te faça feliz ou uma experiência que te deixe triste, existe um elo comum entre essas duas expressões que é aprender. Sim. Uma experiência feliz sem aprender não vale de nada. Uma experiência triste sem aprender também não. Uhum. Então o ponto é aprender. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje é você olhar para tudo que a vida está te oferecendo de alimento para a alma. E aceitar. E você usufruir dessa oportunidade, se alimentar dessa oportunidade. Uhum. Não é? Extrair, né? Extrair todos os aprendizados. Aí o que acontece? Quando você se estrutura, aí você vai falar assim, puxa, eu preciso libertar as culpas da minha mente. Perdoa as minhas faltas. Por quê? Porque me permita recomeçar. Perdoar as nossas ofensas. As nossas faltas ou nossas ofensas, não é? Quer dizer, liberta a minha mente da culpa, Tá. não é? E liberta meu coração da mágoa. E já te obriga a perdoar o outro também. Né? Obriga, Assim como não, ele te dá a oportunidade de você percorrer, porque nada é obrigatório, você segue o caminho que você quiser, mas a oportunidade existe. Não, na sequência, quando fala assim como perdoamos os outros, né? Ele já te coloca quem nos tem ofendido. Pra meio que perdoar o outro. É porque, né? O perdão ele é universal, Uhum. não é? Perdoar, por doar. É quando você entrega para onde houve sombra, você entrega a luz, por doar. Uhum. Não é? Mas esse é um movimento que não é só por uma situação que te magoou. Porque o que acontece? Se você fica preso na situação que te magoou, você fica preso. A pessoa errou com você, te magoou, e você está preso nisso, você deixou de tocar a tua vida. Então, perdoar entrega a tua parte. Sim. E a vida se encarrega. E você segue a tua vida. Sim. Não é? Porque senão você fica amarrado, não é? Então, libertar das culpas e das mágoas. Mágoas são as más águas que habitam o coração, que é água parada, que a gente deixou de dar fluxo porque a gente ficou apegado àquela situação. Isso era quase um poeta, né? Então, poeta foi Jesus Cristo. Não, a forma de então você veja que interessante que a água parada é aquela que você fica com aquele pensamento em cima daquela pessoa, daquela circunstância, magoada. Não dissolve, não drena, né? Não drena e fica parado. Bom, na medida que você libertou tua mente da culpa. Não nos deixeis cair em tentação, mas vai do mal. Amém? Só para finalizar. Aí é o seguinte, quando você está com a tua mente leve e o teu coração leve, você segue adiante. É o caminho da verdade e a vida. Não é? Aí você diz assim, não me deixe cair nas minhas ilusões. Não é? O que são as tentações? São as ilusões. Sim. Não é? Que eu possa enxergar a vida como ela é. Não é? E
nos liberta do mal, não é? Que são as ilusões, porque o mal, na verdade, ele não existe, tudo é expressão do amor. A avareza é amor pelo dinheiro. A colocação do, não é? O ciúme é amor demais por uma pessoa. Tudo é variante do amor. O amor precisa estar em equilíbrio. Tudo é o desequilíbrio do amor. Então o mal mesmo, ele não existe na essência dele. É uma variável. É uma ilusão. Sim. Aquilo que a gente chama de mal é uma ilusão. Veja, não quer dizer que não aconteceu o problema. Mas eu quero dizer que a transformação do problema se dá quando a gente percebe que aquelas forças que estruturam o mal, elas não têm densidade, elas não vão perdurar, elas vão ser consumidas. Como a escuridão é a ausência de luz, né? Exatamente, uma hora ela chega lá, entende? Então ela não tem estrutura, não é? O amor tem estrutura. Não é? Então, esse mantra, que é essa prece do Pai Nosso... Vou rezar ela hoje de outro jeito. Você já ela é já um movimento. Sim, ela é um movimento de reestruturação interna. E não depende de uma religião, porque Jesus Cristo não veio trazer nenhuma religião. Claro. É espiritualidade, né? A gente ancorar a nossa fé, porque sem fé a vida não tem sentido, né? Exato. Eu acho que a espiritualidade é o que faz a gente viver com propósito, né? Com alegria, né? Porque sem fé você não tem por que ser alegre, porque você não espera nada nunca. A palavra fé vem de fidelidade. Fidelidade ao quê? Aos caminhos de sua predestinação. O que quer dizer isso? É quando você percebe ao que você veio. Se você sabe ao que você veio, se você tem certeza que você veio para isso, nada te demove. Então, por isso que a fé remove montanhas. Porque não tem força contra... caminho, né? Porque você sabe ao que você veio. Então você consegue vencer qualquer obstáculo, porque pela certeza. Então fé, fidelidade aos caminhos de sua predestinação. E portanto, para você localizar essa força dentro de você, você precisa perceber ao que você veio. A gente volta, né, para a essência de tudo, que é a gente perceber para que a gente veio. E mais do que nunca, é voltar... que, resumidamente, sem amor não existe vida, que o amor é a vida, né? E o amor que guia a gente para prosperidade, para felicidade, para abundância, tudo vem do amor, certo? Você veja, esse curso que você está dando, ou esse podcast e tal, é um ambiente de reflexão. Você está contribuindo para as pessoas poderem promover esse encontro. Sim. Não é? Então, isso também é um ambiente em que as pessoas podem se localizar para poder fazer essa busca, não é? Porque a gente não... Eu acho que não tem uma fórmula pronta exatamente. Mas... Você usa muito a analogia com a laranja, que eu já vi, e é muito real, né? Você não tem como contar para alguém o sabor da laranja. Ou você a pessoa tem que experimentar. E a vida é assim, né? Às vezes o que é um caminho meu não vai ser para outra pessoa. Exato. Então cada um tem que experimentar o que faz sentido para a pessoa, para entender quem ela é. Mas você pode criar ambientes que as pessoas criam uma convergência para se apoiarem. Sim, tipo aqui. Exatamente. Aí essa comunidade. Você localiza. Não é? Sim. Você está criando... A intenção é essa. Um ambiente onde as pessoas podem encontrar um ponto de convergência, se localizarem, se espelharem numa situação, em conceitos e em lembranças luminosas. Muito bom. Muito bom, né? Muito. Vou falar Obrigada. Obrigado. Obrigado.